Fala aí, pessoal, seus malucos! Tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Massai e estamos em mais um vídeo aqui no canal da Prancheta. E mais uma vez, como vocês já estão esperando, cá estamos novamente com o nosso famigerado Rabisque Fala. Eu acho que esse é o Rabisque Fala número 10, não tenho certeza, mas também não vou parar para conferir agora. Como você já deve ter visto o título, eu estou trazendo aqui dessa vez um tema muito conciso, um tema recheado, não sei dizer, que é uma observação que eu estava tendo essa semana, caindo aqui na minha real, que é o lance do o maior erro do profissional de criatividade atualmente é esquecer de desenvolver sua própria criatividade, porque a criatividade é o core da profissão, ele é o centro. Se você não tem uma boa criatividade, não importa o que você faça, você vai ser um profissional medíocre ou ruim. Você pode ter, e isso, olha, isso rola pra caramba. Tem uma galera que é muito bom, assim, o cara executa ideias, assim, com visuais maravilhosos, mas o cara não consegue desenvolver ideias novas, ele não consegue criar, ele é só uma máquina que reproduz, sabe, que reproduz aquele visual sensacional, mas sem nenhum conceito. Ele não consegue defender, né, fazer a defesa daquilo que ele desenvolveu. Isso se estende para vários nichos do design, né, do visual ali. É aquele fotógrafo que tira fotos e com fotos com efeitos maravilhosos, assim, de Lightroom e tal. Mas se você vai olhar, o cara não tem uma noção boa de composição, ele não consegue inovar na composição, ele não consegue usar o visual, não consegue usar o que tem em volta para criar ou para resolver o problema, né? Então, a criatividade é o core da profissão, é o central, é o mínimo, é o básico e é o que você tem que saber fazer bem. Ah, Massai, mas a criatividade, não sei o que... Criatividade é inspiração, não sei o que. Cara, é o seguinte, muita gente se preocupa com software, com material, com brush, com ferramenta. Você já deve ter visto, muita gente vem me perguntar, que brush é esse? Porque que lápis é esse? Eu já falei isso aqui. Então, a pessoa acha que o lance é a grande jogada tá no software que eu uso, a mesa que eu uso, o brush que eu uso, sendo que a parada tá em outro rolê, sabe? Pelo menos no caso da ilustração, duas coisas são base: técnica e criatividade. Se você tiver os dois bem desenvolvidos, você vai ser um dos maiores artistas que tem. E eu não tô falando que eu tenho os dois 10/10, sacou? Eu me esforço, mas não me considero Master of Mind, Final Boss da criatividade, da técnica. Mas assim, partindo desse princípio, a gente já concluiu aqui, né? Já falei disso em 1 milhão de vídeos, que não existe dom, tá? Deus não te deu esse dom, você não é o escolhido, você não é o The Chosen One, você não é o Neo da ilustração. Tira isso da sua cabeça, baixa a bola e vai estudar, pra começar. Eu nem vou entrar muito nesse ponto, mas, né, enfim. Aí beleza. Partindo do princípio que não existe dom, acho que é fácil concluir que também não existe inspiração, pelo menos não da forma que as pessoas acham, tá? Nego acha, mano, na moral, nego acha que o artista tá assim, e aí, plá, eureka! Tive uma inspiração sensacional. E aí ele pega pincel e começa... Sabe aquelas cenas tocando Vivaldi, tá ligado? Não, velho. Inspiração, eu consigo concluir, assim, eu penso muito sobre isso. E eu acho que a inspiração é um momento de expressão de um pensamento criativo. Ou seja, se você tem a sua criatividade, a skill, né, bem desenvolvida, se você tem sua criatividade um dia, sua bagagem cultural tá funcionando, você tá ali, você assiste, você lê, você entende o que você tá vendo, em algum momento você vai ver uma coisa que vai te lembrar outra coisa, que você vai fazer uma conexão e falar, caramba, isso daria um desenho maneiro. E aí rapidinho você anota ali no bloco de notas do celular, ou você anda com um caderninho. Mas aí, isso sim é um momento de inspiração. Não é um negócio do nada, mágico. Você acorda e pá! E muitas vezes eu tenho ideias que estão um pouco à frente da minha capacidade. Então às vezes eu penso, caramba, tal coisa seria maneiro. Aí eu vou pro papel, rabisco. E não sai nada, não funciona do jeito que estava na minha cabeça, sacou? Em contrapartida, já aconteceu coisas, por exemplo, o pôster que eu fiz do Moebius, né? A minha homenagem ao Moebius, vou pôr aqui na tela. Eu vi uma foto de uma menina de cócoras
que eu falei, caramba, velho, isso daria um desenho muito maneiro, mano. Que maneiro. E aí eu ficava namorando essa foto por semanas, assim. Até que um dia eu falei, já sei, eu acho que dá pra fazer tal coisa. Aí eu fui bolando e saiu o pôster do Moebius, né? Vale lembrar que no caso ali, eu usei a foto, a pose como referência, né? Desenhei ela olhando ali, pá e tal. E fui trocando a roupa, fui colocando outras coisas e tal, e saiu o que vocês viram lá. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só comentando esse pôster, a moda antiga lá do Despranchetando, né? Que era um quadro aqui, onde eu desmontava os desenhos e comentava. Não é o ponto, mas de qualquer forma, foi um lapso de inspiração, sim, mas nunca é do jeito que as pessoas acham. Porque nesse caso, eu olhei, entendi a coisa, tive uma ideia baseada naquilo e usei aquilo para construir uma coisa totalmente diferente do que aquilo que eu vi, entendeu? Aí entra a criatividade. Mas de onde veio a outra parte? Vem de coisas que eu já estudei, tanto quanto o próprio Moebius, que era uma coisa que eu já estava muito afim de produzir, né? Uma criação baseada no trabalho dele, tem uma característica, tem um estilinho, tem um tipo de line art, tem um tipo de cenário que ele usa, tem o tipo de paleta de cor. Então tudo isso eu consumo Moebius desde os meus 14 anos, que eu lembro que o meu professor de arte, ele adorava, então a gente ficava vendo aquelas coisas, e esse tipo de coisa fica na cabeça da gente, certo? Então esse tipo de coisa funcionou para eu poder criar esse pôster em específico, e eu posso dizer com certeza que todos os meus trabalhos, ou todos os trabalhos de todos os artistas, trabalham, são focados nesse tipo de processo, tá? Então vamos lá. Partindo do princípio que não existe inspiração mágica, que a criatividade é uma skill, como que a pessoa pode desenvolver a criatividade dela? Você vai desenvolver a criatividade trabalhando nos seguintes aspectos. O primeiro é bagagem cultural. Você tem que visualizar muita coisa, você tem que estudar, você tem que ir atrás dos artistas que você gosta. Estudar, que eu falo nesse caso, é realmente ver. Você vai no Pinterest da vida, no Behance, Dribbble, Instagram, o que for. Você vai ver, pô, esse cara aqui tem um trampo doido, olha que maneiro. Ele faz o nariz meio assim. Olha essa foto aqui desse artista, esse fotógrafo maluco aqui. Nossa, que doido esse estilo, olha esse mangá, e enfim. Esse tipo de coisa vai ficando na sua cabeça. Você tem que ter o hábito de colecionar essas imagens, de estudar. Depois que você já tem um pouco de bagagem cultural, música, qualquer coisa, tá, gente? Você vai começar a desenvolver o processo criativo, que é o quê? É pegar essa bagagem e começar a... pegar a sua criatividade e começar a fazer com que ela consiga funcionar na hora que você precisa para trabalhar. Então você vai... O primeiro passo seria desenvolver sua criatividade por si só, ou seja, observar... Tipo assim, você vai produzir, alguma coisa você vai ter que fazer, sacou? Nem que seja medíocre. E medíocre eu tô aqui como mediano, não como ruim, sacou? Nem que seja uma coisa média. Óbvia, uma coisa mais... arquetípica, enfim. É uma coisa que talvez todo mundo pensaria, mas só pensa, só faz a coisa, né? Mesmo esquema do portfólio. Ah, eu não tenho cliente, como é que eu vou ter portfólio? Inventa um trampo. Então, desenvolve um conceito, executa. Nesse processo, você vai observar os caminhos que te levaram a pensar naquele trabalho. Ou se você já tem outros trabalhos, tenta fazer um pensamento em que caminhos que você levou para chegar naquele trampo. Caminhos mentais. Em que você pensou, o que você relacionou. Quando você começar a fazer esse tipo de exercício, com o tempo vai ficando natural e você vai começar a replicar isso nos trabalhos. Por exemplo, é óbvio, né? Você vai focar nos melhores trabalhos, porque assim você vai ter você vai ter a sua criatividade baseada no melhor resultado. E se você não tem melhores ou nenhum, você vai produzir e começar a observar. Aí você vai tentar padronizar esse tipo de processo. Eu, por exemplo, tenho meus processos. Vou criar um determinado trabalho. Primeira coisa que eu faço é anotar tudo que o cliente está me falando. Depois que eu já fiz o briefing, eu pego aquele briefing, eu destrincho, porque eu tenho problemas sérios de atenção. Então, se eu ficar só olhando pro e-mail, eu vou ficar horas, certo? Então, por exemplo, eu fui fazer um orçamento com uma banda aqui de BH, uma das maiores bandas na Pense, e eu levei pelo menos 2 dias estudando o briefing dos caras, literalmente estudando frase por frase, bloco por bloco de texto,
que era um conceito mais difícil. Olhando referências para eu poder ter noção de quanto eu ia cobrar, para assim eu fazer o orçamento. Então, tipo assim, na hora que eu vou trabalhar, eu faço uma lista de informações, faço mapinhas com seta e tal. Fiz aquilo ali, eu dou. E agora trazendo assim pra produção, né? Eu vou no Pinterest, vou olhar as coisas que eu já tenho, porque enquanto eu tô anotando, eu já lembro de algumas coisas que eu já vi, vou atrás de alguns artistas, algumas coisas, dou uma boa olhada. Nesse processo, certamente eu já tenho algumas coisas em mente. Elas vêm, é incrível. Aí eu penso, não, já sei, essa parte aqui dá pra fazer tal coisa, isso aqui tal coisa. Enquanto a ideia vem, nesse processo eu já começo a pensar qual técnica já dá pra eu usar naquilo ali. E aí você vai usar a parte técnica. Você vai pensar numa composição, vai pensar em como aquilo ali vai ficar pronto, que tipo de impressão vai ser, enfim, isso aí já é outro rolê. Mas a criatividade vem nesse tempinho. Quanto mais você criar processos, melhor para você replicar aquilo, sacou? E criando processos, se a coisa não for boa, tipo assim, você fez o processinho, criou, entregou e não ficou legal, ninguém gostou, você vai reolhar o seu processo e tentar entender aonde deu errado. Se o cliente passou a informação errada, se o cliente esperava coisas diferentes, se o que foi conversado é diferente do que você entregou, ou se o seu problema está no processo criativo mesmo, entendeu? E aí, o final, depois que você padronizou tudo, é só executar a exaustão, sacou? E continuar se alimentando para criar mais bagagem, continuar executando e nunca parar de produzir coisa por conta própria. Por quê? Briefing normalmente limita a criatividade, tá? Eu sei que... Não, eu me expressei errado. Não é que limita. Ele limita os seus... O briefing, ele vai... Como que eu explico, cara? É porque, na verdade, ele vai te forçar a desenvolver melhor sua criatividade, porque é mais difícil. Mas quando você está livre para criar, a sua chance de criar algo grandioso é maior, na minha opinião. Se você criar algo grandioso com um briefing extremamente restrito, melhor ainda. Você é um gênio, sabe? Aí sim a gente caracteriza um cara de alto nível. É um cara que desenvolve peças sensacionais com briefings que o cliente desenvolveu. Que a gente sabe que o que vem do cliente às vezes são coisas completamente malucas que não faz o menor sentido, que o cliente não tem noção de produção, né? Então pensa nisso, desenvolva sua criatividade criando um processo, tá? Isso que eu tô falando aqui, na verdade eu não pesquisei tanto, tá? Mas eu nunca vi vídeo ensinando a você desenvolver seu processo criativo. E se vocês quiserem, a gente pode até tentar desenvolver uma coisa mais mastigadona, sabe? Tentar criar mesmo um processo de desenvolvimento de processo criativo. Se vocês tiverem esse interesse, eu posso estudar mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que existem bibliografias interessantíssimas a esse respeito, né? Do desenvolvimento da criatividade. Mas tem muitos anos que eu não leio sobre isso, tá? Eu lembro que eu li bastante na época da faculdade. Anyway, já estou me estendendo. Eu sinto que faltou informações, mas tenho certeza que o que tá na minha pauta eu escrevi, eu falei. Esse vídeo teve pauta, tá? Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam que eu vou pensar no assunto. A gente pode desenvolver uma coisa legal aí, tá? Então é isso, se vocês chegaram até aqui, já deixa aquele like. Se ficou dúvida, me fala que eu respondo aí nos comentários. Se for uma coisa mais obtusa, mais completa, mais complexa, eu faço outro vídeo sobre isso e aí a gente vai conversando, tá certo? Se não é inscrito, inscreve. Se é inscrito, chama um coleguinha para se inscrever, porque esse conteúdo aqui, por mais que não pareça, é um conteúdo que eu me esforço muito para fazer. Porque ele é mais simples de editar. Mas eu tenho me esforçado a trazer um conteúdo mais cabeçudo, tá ligado? Eu reconheço isso, assim. A ideia inicial do Rabis que Fala era trazer uma parada mais light e tal. Mas sacomé, né? Então é isso, até o próximo vídeo e fui.